nesse primeiro diálogo e subsídio de formação, nós vamos falar hoje sobre um tema que é muito importante para nós, como salesianos de Dom Bosco, que é o tema da comunicação social. Esse ano nós estamos celebrando o bicentenário de Dom Bosco e nós queremos então dedicar esse diálogo e subsídio a esse tema, que é um tema importantíssimo para a nossa missão, que é a comunicação social. Dom Bosco, desde pequeno, quando ele era pequeno, ele, começando a aprender a ler, a escrever, ele se dedicou já, assim como criança, a ler para os seus colegas. A gente sabe que lá na Europa, na época principalmente de inverno, as pessoas não têm outras atividades a fazer, então Dom Bosco reunia não só as crianças e os jovens, mas também adultos, e ele ia lendo, pegava um livro, um determinado livro, principalmente assim histórias, aquelas histórias de aventuras, e ele ia lendo então para os colegas. E com isso nós poderíamos fazer uma afirmação do nosso reitor-mor, o padre Pascoal Chaves, que disse que Dom Bosco é um comunicador nato. Então, desde pequeno, nós percebemos que Dom Bosco ele se interessou por essa dimensão, que depois se tornará uma dimensão importantíssima da nossa missão, que é a comunicação social. E ele serve, então, nesse bicentenário também do seu nascimento, de inspiração para nós. Muitas pessoas não têm assim, esse conhecimento dessa característica da vida de Dom Bosco. Quando nós olhamos para a figura de Dom Bosco, normalmente nós olhamos assim para um santo que se dedicou à educação da juventude e o seu apostolado assim, dedicado praticamente todo à juventude. Tanto assim que ele mesmo disse, que ele ia entregar a própria vida pela causa dos jovens. Porém, quando olhamos assim estudamos mais detalhadamente a sua figura, nós percebemos que ele também deu um grande valor para a comunicação. Na época, a comunicação social a gente diria assim, era bem reduzida, porque se reduzia realmente ao livro. Mas havia outros modos também de comunicação, que são meios tradicionais, que ainda temos hoje, que é o teatro, a música, o esporte, são todos meios que Dom Bosco então utilizou. E por isso que um grande escritor italiano, chamado Umberto Eco, ele disse que Dom Bosco foi um grande revolucionário do ponto de vista da comunicação social, porque ele inventou uma máquina que, a época da Revolução Industrial, Dom Bosco inventa uma máquina perfeita, que é a máquina do oratório, que é um novo modo de estar juntos, que foi o que Dom Bosco fez, assim quando falamos então de comunicação, creio que esse é um tema muito importante também, o modo como as pessoas se encontram para se relacionarem. E o oratório funcionou justamente como um meio que Dom Bosco encontrou para se relacionar com os jovens. Então ele, através da alegria do esporte, através dos passeios, do teatro, da música, das frases que ele escrevia nos pórticos do oratório, tudo isso foram meios que ele utilizou para ele evangelizar os jovens. E, como eu disse anteriormente, Dom Bosco então escolheu como patrono também São Francisco de Sales. São Francisco de Sales é o padroeiro dos jornalistas e dos escritores católicos. Ao escolher São Francisco de Sales como patrono, Dom Bosco quis justamente por dois motivos. Em primeiro lugar, porque São Francisco é o exemplo de mansidão, exemplo de bondade, e para a educação da juventude havia necessidade justamente de escolher alguém assim que tivesse vivido essas características na sua vida, a bondade e a mansidão. Porém, Dom Bosco escolhe também São Francisco de Sales, porque nós sabemos na vida de São Francisco de Sales que ele, através de folhas que ele escrevia e colocava debaixo das portas das casas das pessoas, ele fez um trabalho de evangelização muito grande, de conversão daqueles protestantes lá naquela região onde ele foi
como padre, né, como missionário. E Dom Bosco, então, olhando para a figura de São Francisco de Sales, ele o escolheu para ser também aquele que iria inspirar do ponto de vista da comunicação social. E Dom Bosco, então, vai se lançar a publicar livros, né, para, através dos livros, ele espalhar aquilo que ele achava que era importante tanto no campo educacional como do ponto de vista religioso, porque nós sabemos que nessa época também na cidade de Turim os protestantes estavam entrando, porque as novas constituições liberais estavam dando facilidade de outras religiões se instalarem, não apenas a religião católica, que era a religião até então, aquela que era mais importante. E Dom Bosco então percebeu que os protestantes começavam a usar como arma para a divulgação das suas ideias o livro. Então, ele diz assim, já que os protestantes estão usando esta arma para divulgar as suas ideias, iremos usar as mesmas armas deles para nós divulgarmos também as nossas ideias. E a partir daí, então, Dom Bosco se lança naquilo que ele vai chamar o apostolado da boa imprensa. Isso mais ou menos por volta de 1853, Dom Bosco começa esse trabalho que é chamado o trabalho do apostolado da boa imprensa. Então, qual a visão de Dom Bosco a respeito da comunicação? Então, eu falei há pouco que Dom Bosco se lançou no apostolado da boa imprensa e ele tinha uma visão muito grande, assim, muito ampla daquilo que era a comunicação social. Ele escreveu uma carta que também muitas pessoas não conhecem essa carta, uma carta muito bonita, onde Dom Bosco fala sobre a divulgação dos bons livros. E nessa carta ele exprime justamente a sua visão empreendedora, a sua fé e o seu coração apostólico. O que a gente poderia dizer, fazer uma outra pergunta de repente. Quais são as razões que fazem com que Dom Bosco se lance também, além daquilo que já falamos anteriormente, nesse campo da comunicação? Então, em primeiro lugar, nós sabemos que com as revoluções liberais da época de Dom Bosco, a escola se tornou algo assim obrigatório e os alunos então tinham que frequentar as escolas. Isso aumentava a atividade da imprensa. E com isso também aumentava, vamos dizer assim, a produção de livros. E Dom Bosco também, então, entre os seus inúmeros livros que ele vai escrever alguns livros relacionados do ponto de vista didático, para os alunos que frequentavam as escolas. Então, por exemplo, irá escrever História da Itália, irá escrever uma História da Igreja, ele irá fazer uma composição, assim, um pequeno livreto onde ele vai explicar o sistema métrico decimal, porque o sistema métrico decimal, até a época dele ali, não era implantado e o governo da época, o governo da monarquia ali da cidade de Turim, resolveu implantar o sistema métrico decimal como o sistema de medidas. Então, Dom Bosco ficou pensando, como é que eu vou fazer para que os jovens aprendam esse novo sistema métrico decimal? Então ele inventou um teatrinho, onde ele, através de personagens, eles vão descrevendo o que é o sistema métrico decimal. E com isso, então, os jovens, os alunos, aprendiam o que era o sistema métrico decimal. Então essa é uma primeira razão porque Dom Bosco se lança no apostolado da boa imprensa, que é justamente a divulgação também de livros do ponto de vista didático. Outra razão é a secularização, porque, como também já disse anteriormente, nessa época, com a implantação de novas constituições e a liberdade religiosa, começam a aparecer outras religiões. E aí havia necessidade de catequizar novamente as pessoas, e Dom Bosco estava convicto que uma maneira de catequizar as pessoas era através da divulgação também de bons livros. Então a liberdade religiosa fez com que aumentasse a produção também, desse ponto de vista assim, de livros para
que os católicos tivessem à mão e pudessem, então, ler esses livros, e aí, através dessa maneira, então, seria assim, como que um contra-ataque àquilo que as ideias protestantes divulgavam com muita largueza na cidade de Turim. Depois, em 1848, nós temos também a Lei de Liberdade de Imprensa, que é algo assim muito importante, né? Porque até hoje nós falamos muito dessa Lei da Liberdade da Imprensa, e ela iniciou lá em Turim em 1848. E começaram a circular também os grandes jornais, na época começou a haver uma circulação de jornais diários. Alguns eram jornais católicos, outros eram jornais que atacavam, né, vamos dizer, as ideias católicas da época, que nós sabemos que houve todo também um problema muito grande do ponto de vista assim, da religião da igreja. E, infelizmente, a gente sabe que a igreja, então, ela se entrincheirou também, né, em posições ultraconservadoras. Em todos os casos, Dom Bosco foi uma pessoa que percebeu que havia uma oportunidade. E a partir dessa oportunidade, com uma reunião de bispos que houve ali no Piemonte, eles resolveram, então, criar uma associação para publicar e distribuir livros sadios. E aí, Dom Bosco, então, vai ter um grande sucesso, que ele vai se lançar justamente na edição de um opúsculo, de um pequeno livro, que vai chamar, então, de Leituras Católicas. Tratava-se de um livrinho pequeno, tipo de bolso, com papel bem simples. A linguagem dos livros, desses pequenos livros, era uma linguagem também muito simples, acessível às pessoas, e essa revista era uma revista mensal. E Dom Bosco também criou, então, para a divulgação dessas leituras católicas, ele criou um sistema de distribuição na Itália. Então, várias cidades, havia tipo assim como que uma pessoa que era responsável de fazer as assinaturas dessas revistas, e a cada mês, quando era produzida a revista, ele já sabia assim, quantas revistas ele devia mandar para cada uma dessas cidades. Então, através das leituras católicas, Dom Bosco vai ter um grande sucesso editorial, porque as pessoas realmente vão aderir, vão assinar, e serão impressos milhares e milhares, então, de opúsculos que vão rodar na Itália toda. Depois, com a divulgação da obra salesiana no mundo, da época, na França, na Espanha, depois vieram aqui para a América, para o Brasil, os salesianos, então, irão trazer essa ideia das leituras católicas. Aqui no Brasil, por exemplo, elas foram impressas em Niterói, a nossa gráfica de Niterói, que foi a primeira obra salesiana no Brasil, mais ou menos até 1960 foram impressas. Depois elas deixaram de existir. Mas foi um sucesso assim, editorial realmente na época de Dom Bosco, que Dom Bosco conseguiu produzir esse opúsculo. E ao mesmo tempo, a cada ano ele fazia também uma outra revista que ele dava de brinde, que é o anuário. Tipo o anuário, como nós hoje em dia ainda temos assim, muitas farmácias e coisas que fazem aquele anuáriozinho que é dado para as pessoas de brinde. Então, Dom Bosco também fez, porque os protestantes também fizeram um anuário que eles davam para as pessoas. Então, nesse anuário, ele colocava coisas assim, não publicava assim só um tema. Era um anuário assim, cheio de curiosidades, aquele tipo assim como nós vemos hoje em dia, que a gente vê que encontra ainda esse tipo de anuário. Então, através desse anuário era dado de brinde para todas as pessoas que assinavam, então, as leituras católicas. Então, para Dom Bosco, a comunicação, ela se tornou realmente um campo prioritário da sua missão. E por isso que ele, na Carta dos Bons Livros, ele diz que, lá num determinado ponto, ele diz que é um dos fins principais da nossa congregação. E, portanto, ele pede e suplica a todos os salesianos que não descuidem, né, dessa parte importantíssima da nossa missão. E por isso que nós, ainda hoje, né, nos lançamos justamente
e achamos que a comunicação social é algo fundamental, né, na nossa vida, em primeiro lugar, e também do ponto de vista da nossa missão na educação da juventude. Então, Humberto Eco, ele fez aquela afirmação que Dom Bosco foi um grande revolucionário do ponto de vista da comunicação, porque Dom Bosco também criou como que um ecossistema comunicacional. Então era um novo modo de os jovens, os adolescentes estarem juntos lá no oratório. E não só o livro, mas também uma série de outras atividades do ponto de vista comunicacional que Dom Bosco vai implantar no seu oratório. Então vamos primeiro falar alguma coisa desses outros modos, depois retorno um pouco também ao livro, né, que é a base daquilo que Dom Bosco, como que Dom Bosco escreveu, etc. Dom Bosco, então, ele vai dar um grande valor para uma série de atividades, vamos dizer assim, educativas comunicacionais. Então, no oratório de Dom Bosco, se dá valor, por exemplo, para as frases que são escritas em cartazes, em placas, que eram colocadas nos pórticos do oratório. Então, os jovens, os alunos, correndo, brincando, eles passavam e liam frases que Dom Bosco escrevia, e esse era um modo, né, que ainda, vamos dizer assim, é um modo ainda atual, de nós fazermos a comunicação através de cartazes. Outro modo que Dom Bosco vai exercer o seu lado comunicativo é através do teatro. Muitos dos livros que Dom Bosco escreveu são peças teatrais que ele escreveu para os jovens, porque ele sabia que o teatro era algo que atraía os jovens. E no oratório, então, praticamente mensalmente era encenado uma peça teatral, né, onde os alunos participavam, e em variados temas, que Dom Bosco ia escolhendo, né, determinados temas, como vimos até o sistema métrico decimal, que Dom Bosco usa como um modo de ensinar para os alunos, um novo modo de medir as coisas. Também outra grande comunicação, outro meio comunicativo de Dom Bosco é a música. Dom Bosco, ele deu muito valor para a música no oratório, tanto assim que existe até uma frase que é atribuída a Dom Bosco, que diz assim que um colégio salesiano sem música é como um corpo sem alma. Para dizer assim que onde não existe a música, onde não existe essa parte comunicativa, realmente parece assim que não existe vida. Então Dom Bosco deu muito valor à música, ele tinha uma banda, e nós ficamos imaginando assim, com toda aquela pobreza que eles viviam lá no oratório, como que Dom Bosco conseguiu comprar todos aqueles instrumentos que hoje em dia, se nós formos, às vezes assim, num colégio nosso ou numa obra social, a gente percebe assim, como é difícil nós, hoje em dia, comprarmos instrumentos musicais, porque sabemos que são caros e a gente, às vezes, pena muito para comprar alguns instrumentos musicais. E Dom Bosco, no entanto, tinha uma grande banda, tinha professores de música que ensinavam os alunos, então, a música, e saíram grandes mestres de música ali do oratório de Turim. Além da música, né, Dom Bosco dá valor ao canto, né, o canto coral, então tinha também os jovens que participavam desse canto coral. Então a gente percebe assim que Dom Bosco criou todo um sistema para que os jovens, através dessa comunicação, eles pudessem realmente crescer, se desenvolver e pudesse se educar e se tornar pessoas como ele queria, né? Bons cristãos e honestos cidadãos. E Dom Bosco deu também uma grande importância para a fotografia. A fotografia estava, vamos dizer assim, engatinhando no tempo de Dom Bosco e às vezes demorava quase meia hora para se tirar uma fotografia. E Dom Bosco vai dar um valor muito grande à fotografia. Ele é um dos primeiros santos que mais foi fotografado. Existe inclusive um livro onde nós temos todas as fotografias catalogadas, né, que foram tiradas de Dom Bosco. E ele fazia questão de fazer aquela fotografia assim, não fotografia qualquer, como hoje em dia, né, que nós temos uma facilidade muito grande de tirar fotografias, e nós tiramos fotografias assim, à torta e à direito,
A gente nem dá muito mais bola para uma fotografia, mas Dom Bosco percebeu que era um modo de se comunicar. Então ele vai sempre fazer uma pose, normalmente vai fazer uma determinada pose, vai montar assim como que um cenário atrás, porque ele quer realmente comunicar, através da fotografia, ele quer comunicar alguma coisa para as pessoas que estão olhando aquela fotografia. Então não será uma fotografia meramente para ele, diríamos assim, aparecer, mas será uma fotografia onde ele vai comunicar alguma coisa. Então a fotografia teve uma importância muito grande. E, voltando ao tema dos livros, Dom Bosco, então, ao se lançar como apóstolo da boa imprensa, ele também, além dos livros todos que ele vai escrever, serão muitos livros que Dom Bosco vai escrever. Por exemplo, até 1856, Dom Bosco escreve 26 obras. Depois ele escreve obras, então, educativas e piedosas na década de 1840. Depois, na década de 1850, que é a década quando está entrando o protestantismo, Dom Bosco vai escrever obras apologéticas. E depois, de 1860, então, Dom Bosco vai escrever obras relacionadas com a sociedade salesiana. Inclusive, por exemplo, as Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, que ele vai escrever, então, em 1873. Então, são obras que Dom Bosco ele vai escrevendo, e ao mesmo tempo que ele escreve, e é interessante a gente pensar assim, qual o momento que Dom Bosco encontrava para escrever essas obras? Então, normalmente era de noite, quando tudo silenciava no oratório, Dom Bosco tirava tempo para escrever essas obras. E ao mesmo tempo que ele escreve esses livros todos, Dom Bosco se lança também a montar uma tipografia. Ele monta uma tipografia em Turim e aos poucos ele vai adquirindo máquinas, e numa grande exposição que houve em Turim, as máquinas, Dom Bosco apresentou nessa exposição as suas máquinas tipográficas. E a cidade inteira ficou assim maravilhada ao ver, que Dom Bosco tinha, e se dizia isso na cidade de Turim, Dom Bosco tinha a melhor tipografia de Turim na época. Justamente porque ele estava convencido que a comunicação era algo muito importante e que ele devia, então, fazer essa divulgação dos livros, desses livros todos. Então, nós temos assim uma coleção inteira de livros em defesa da fé e do Papa, porque Dom Bosco se lança também a defender o Papa. Temos escritos, então, piedosos e educativos, e temos esses escritos chamados polêmicos ou apologéticos, quando Dom Bosco, então, defende a fé cristã, a fé católica, e, inclusive, nós sabemos que os grandes atentados que vão acontecer contra Dom Bosco serão justamente por causa dessa divulgação dos bons livros, os vários atentados que aconteceram na vida dele. Uma outra fonte de informação que Dom Bosco percebeu que era importante para a sua família, nós não poderíamos deixar de falar isso aqui, é o Boletim Salesiano que ele criou em 1877. Então, Dom Bosco criou um modo de se comunicar com toda a família salesiana, principalmente na época com os cooperadores salesianos. Hoje nós chamamos de salesianos cooperadores. Então ele criou esse boletim, que era chamado Boletim Salesiano, que era mensal e que era dado, então, distribuído para todas as pessoas que colaboravam com a sua obra, quer os cooperadores, quer os amigos, as pessoas influentes da sociedade de Turim, e também depois esse boletim vai se espalhar pelo mundo inteiro. Hoje em dia, nós aqui no Brasil, por exemplo, temos um boletim que já é digital. Nós já entramos numa nova era, no Boletim Salesiano, e nós estamos editando não apenas o boletim impresso, mas nós estamos editando também um boletim digital, e que é divulgado nas várias plataformas, que a gente quem já viu, tanto no Android como no iPad, o próprio portal também que o Boletim Salesiano tem aqui no Brasil. Então, essa é uma revista que Dom Bosco ele fundou, porque ele sabia que havia necessidade de animar a sua família, e vai animar a sua família através, então, da divulgação desse Boletim Salesiano.
Então, Dom Bosco pensa a comunicação como um verdadeiro sistema, né, porque ele diz assim, né, que as nossas publicações tendem a formar um sistema ordenado, que abraça em vasta escala todas as classes que compõem a sociedade humana. E então, é por isso que nós temos assim, os salesianos temos aquilo que nós chamamos o Sistema Salesiano de Comunicação Social, que é então um volume, né, um livro, onde nós temos toda a descrição de como que nós vivemos essa comunicação social que Dom Bosco nos transmitiu. Nós sabemos então que Dom Bosco ele também criou um sistema que nós chamamos de sistema preventivo, que é a expressão mais rica da visão que ele tem sobre a educação. Mas nós poderíamos dizer também que o sistema preventivo ele é também uma visão que Dom Bosco tem do ponto de vista da comunicação. Não é só educação, mas comunicação também. E nós hoje estamos vivendo assim num mundo marcado por tantas tecnologias, pelas redes sociais, os jovens, esbarramos toda hora nas ruas, né, com jovens andando, às vezes com o celular na mão, se comunicando. E então a gente fica olhando para a figura de Dom Bosco, vendo assim a grande importância que ele deu para a comunicação, nós ficamos nos perguntando sobre isso. E se Dom Bosco vivesse nos dias de hoje, o que ele iria fazer? Com toda certeza, Dom Bosco iria usar todos os meios disponíveis para ele poder divulgar ainda mais, né, tudo aquilo que ele estava convencido que era importante em termos de educação. Então eu acredito assim que neste último bloco que nós estamos aqui falando sobre comunicação, seria interessante assim a gente incentivar a todos os educadores, educadoras das nossas obras, para que a gente aproveite todo esse potencial que nós temos nas mãos nos dias de hoje, para a gente poder assim comunicar aquilo que a gente acha que realmente é importante. Então, do ponto de vista da educação salesiana, quando nós falamos então em formar o bom cristão e o honesto cidadão, isso significa justamente nós usarmos todos os meios que nós temos à nossa disposição. E em vez de nós ficarmos muitas vezes reclamando, ou muitas vezes até algumas pessoas acham que esses meios assim não colaboram muito, atrapalham às vezes até as aulas, etc. Por que nós não usamos todos os meios que nós temos à disposição justamente para divulgar aquilo que é bom? Por exemplo, numa aula, né, a gente pode usar todos esses meios para, com uma facilidade muito grande, a gente poder divulgar tudo o que nós queremos. Eu acredito assim que um professor hoje, ele não pode ficar mais falando o tempo inteiro para os alunos, mas ele pode usar, para lhe dar uma aula, por exemplo, ele pode usar a internet, a comunicação, fazer com que os alunos interajam através cada um tendo o seu próprio celular, de repente o seu iPad, o computador, né? A pessoa pode se comunicar, pode aprender, pode assim buscar tantas coisas que antigamente não havia essa facilidade. E hoje nós estamos vivendo nesse mundo assim, marcado por uma facilidade muito grande de nos comunicar. Então, nós temos a certeza absoluta que Dom Bosco, se ele estivesse aqui, ele iria usar todos esses meios, porque ele estava convencido realmente que a comunicação é algo importante. E por isso que ele pediu justamente que nós não descuidássemos deste ponto que ele considerava importante para a nossa missão. E se naquele tempo ele usou o livro, usou a fotografia, usou o teatro, né, que eram os meios próprios da época dele, com toda certeza hoje ele ia usar todos os meios, esses meios modernos que nós temos para divulgar a mensagem cristã, para aproveitar assim, fazer com que os alunos nos colégios tenham uma oportunidade muito maior de aprender usando todos os meios que estão à disposição, que nós podemos usar nos dias de hoje. Então, eu acredito que Dom Bosco, assim, ele serve de inspiração também para nós, né, para que a gente possa realmente usar esses meios
em benefício de uma melhor educação. E dessa maneira, com toda certeza, nós estaremos cumprindo aquilo que Dom Bosco pediu, que nós não descuidássemos desta parte importantíssima da nossa missão, que é a comunicação social.